Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Thinking. Eu sou Rodrigo Rubens, sócio-diretor da Thinking, e hoje a gente vai falar sobre dois pilares essenciais para quem quer construir o futuro com as próprias mãos: inovação e empreendedorismo. No mundo em que as transformações acontecem no ritmo acelerado, inovar deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade básica. A boa notícia é que a gente nunca teve tanto acesso a ferramentas, pessoas, ambientes colaborativos e oportunidades como a gente tem hoje. De acordo com o relatório da McKinsey, 84% dos executivos afirmam que a inovação é essencial para o crescimento, mas apenas 6% dessas empresas estão satisfeitos com os resultados das suas próprias iniciativas. Isso mostra um enorme gap entre o desejo de inovar e a capacidade real de transformar ideias em soluções aplicáveis e lucrativas. A grande pergunta, então, é como que a gente pode transformar possibilidades em projetos concretos e escaláveis? Para responder essa pergunta, eu convidei um especialista que tem atuado ativamente em ambas frentes de empreendedorismo e inovação. Eu tenho o prazer de conversar com Gabriel Torobay, o diretor de inovação da Tec Vitória, que é a primeira incubadora de empresas de base tecnológica do Espírito Santo e que há quase 30 anos promove a transformação no contexto de inovação no Brasil. O Gabriel também é especialista em gerenciamento de projetos pela FGV, mestrando em propriedade intelectual e inovação pelo INPI, coordenador do MBA em liderança e inovação estratégica e empreendedorismo tecnológico da Unisalles, instituição do qual eu orgulhosamente também sou professor. Além disso, o Gabriel atua como estrategista em inovação no MOA e é um nome muito presente no ecossistema capixaba, conectando startups, academia e mercado. Gabriel, seja muito bem-vindo ao podcast da Thinking. Obrigado, Rodrigo. Para a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória, fala como que você entrou no universo da inovação. Bom, Rubens, eu fui sempre curioso em entender um pouquinho mais como esses projetos, essas ideias, elas se desenvolvem, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer comunicação na Universidade Federal, só que eu sempre atuei nessa parte de comunicação, na parte de planejamento. E aí, entendendo um pouquinho mais de planejamento, e aí eu tive a oportunidade de participar de outros projetos como voluntário, a ESEC, enfim, saí do país, fiquei na Colômbia também, eu fui entendendo que existem diversos pontos de vista em relação ao mundo para executar e resolver um problema. E nessas idas e vindas, eu entendi que peraí, tem alguma linha condutora nisso. E voltando para o Brasil, eu resolvi fazer um MBA em gerenciamento de projetos e também fui entendendo, existe uma metodologia para entregar alguma coisa. Só que nessa virada, aí eu fui trabalhar em agência, fui fazer freela, enfim, fazer um monte de coisa, ser garçom e um monte de coisas aleatórias. E aí eu me apaixonei por uma questão de modelo de negócio, que é, se a pessoa quer fazer alguma coisa, dependente do se é um projeto pessoal ou profissional, ela tem que botar no papel, tirar da cabeça e botar no papel. E aí eu fui também descobrindo que existem metodologias ágeis, existem, enfim, várias ferramentas, conceitos e técnicas que é nesse mundo abstrato do empreendedorismo inovador. Que são duas palavras, assim, abstratas também, empreendedorismo e inovação. Uhum. E como uma pessoa que gosta de coisas práticas, fala, beleza, então tem isso aqui de um lado, tem isso aqui do outro, como é que consigo encaixar? E aí, assim, as oportunidades apareceram em agência, né? Que a gente até teve a oportunidade de trabalhar junto. Fui também entendendo, peraí, o cliente, ele quer fazer uma ação de marketing, beleza. Mas a agência tá ali não só para entregar isso, não só para entregar alguma peça, enfim, alguma coisa. Tá? Também tem que entender o negócio do cliente, o modelo de negócio do cliente, e entender do cliente do cliente. Então, ele tá ali com a licença poética de poder entender o modelo de negócio dele. E aí, como eu fui comercial de uma agência digital, eu comecei a fazer umas perguntas para o cliente do outro lado. Retorno sobre investimento, ticket médio, lifetime value, CAC, enfim, um monte de palavrinhas e métricas que muitas vezes não tinham. Eu falo, peraí, ele quer sair de 1.000 clientes para 10.000 clientes, só que não tem indicador para isso. Uhum. E eu comecei a entender um pouquinho mais. Peraí, tem ferramenta, técnica, conceito. E eu fui migrando aos poucos. Em 2018, 2019, eu fiz a migração para essa área de inovação, me colocando à disposição para trabalhar em projeto voluntário. Então, projeto do Inovice, projeto no IDEIS, projeto no Fintech Lab, enfim, um monte de projetos. Aí veio a pandemia, eu já tinha feito alguns cursos, design sprint, enfim, alguma coisa, e veio a pandemia, e nessa pandemia, todos os projetos que eu ia fazer pararam. A gente, inclusive, ia para Recife fazer um projeto grande lá de futurismo.
E aí eu fui convidado para ser professor, assistente, numa escola chamada Mergo UX, né? Mergo UX, lá de São Paulo, que era tudo online. E aí eu literalmente deitei o cabelo, né? Apesar de não ter mais. Mas assim, porque lá só falava de UX. E eu fui cada vez mais pegando ferramentas, fazendo freela e tudo mais. Então assim, foi uma migração não natural, porque não existe uma graduação em inovação, não existe uma especialização em inovação acessível, principalmente aqui no estado. Então é muito horas de voo. Perfeito. E aí fazer coisas e estar em outros lugares, conversar com muita gente. Perfeito. Eu acho que isso é uma coisa... vai ocorrer naturalmente. Perfeito. E eu acho que um outro ponto que você falou que é muito interessante, uma vez eu assisti uma palestra do Walter Longo, que ele estava contextualizando inovação e inteligência artificial. E aí ele falou um ponto que para mim ficou muito marcado, que era o seguinte: existem 3 competências essenciais para quem quer lidar nesse novo contexto, né, nessa nova realidade que envolve inovação e inteligências artificiais. Ele falou sobre o repertório, falou sobre a criatividade e o poder de síntese. Então, você exemplificou dentro da sua jornada como que o seu repertório e a sua percepção dentro do voluntariado, dentro do trabalho internacional, ou seja, conhecendo outras culturas, dentro de diferentes atividades que você exemplificou, o seu papel de planejamento dentro de agência, o seu papel de comercial, o seu papel de garçom, você comentou. Então, uma vivência ampla que te traz uma nova percepção de mundo que facilita o trabalho com inovação, né? Então, eu acho que é justamente entender o contexto de mundo que te faz perceber a busca por novas soluções, né? Essa coisa do repertório é muito importante, porque o seu ponto de vista, o meu ponto de vista é diferente do outro. E aí tem uma coisa que, independente de quem quiser fazer migração de profissional, é empatia. Eu participei de um projeto que era para desenvolver uma ação na zona rural. E aí no planejamento eu falei assim, não, vamos fazer ação de Instagram, Facebook. Aí eu falei, peraí. Aí já com o chapéu de quem ia fazer esse planejamento com eles. Peraí, vamos entender o cliente, o usuário, né? Quem vai ali, às vezes não quem vai pagar a conta. Aí na zona rural a gente descobriu que os horários são totalmente diferentes dos nossos horários. O consumo de informação é diferente do nosso. Lá não pega internet, não pega celular. Então, peraí. Então, uma ação digital, pra gente é mais tranquilo, já pra lá é diferente. Então, eu tenho que entender assim, qual é o modo, qual a qualidade da minha comunicação e depois o retorno dele para ter essa interação é interessante. E aí, na estratégia, nessa pesquisa, na conversa com eles, literalmente eu fui a campo, né? Descobri que tem três locais de comunicação e interação com eles. Agente comunitário de saúde, que ela conhece o território. Então, assim, já vou dar dica para todo mundo. Quer fazer alguma coisa no território que você não conhece? Agente comunitário de saúde, agente social, ela conhece cada casa e família ali. Verdade. Então, ela conhece o território. O círculo de estudos dominicais, porque às vezes a família é afastada, bem afastada da cidade. Então, já se juntam outras famílias lá, ela leva bolo, café, faz enfim, eu tenho o espaço deles lá de discussão e depois as famílias ficam lá. E outra, os filhos que estudam no colégio na cidade ou no internato. Então, tem 3 canais de relacionamento com o cliente, aí já pegando já uma áreazinha do Canva de modelo de negócio, de relacionamento com o cliente, que eu tenho que ter mapeado para eu conseguir falar com ele. Porque o público-alvo eram produtores que estão perto de nascentes. E a ideia é o quê? Fazer ações de proteção dessas nascentes. Perfeito. Essa galera não tá no dia a dia. Aí a gente mapeou sindicatos rurais, fornecedor de insumos que também circulam. Várias, só que a gente só consegue fazer isso tendo esse repertório, esse olhar para o outro. E também tirando um pouquinho dessa coisa glamurosa de inovação. Inovação é tecnologia. Não, inovação são pessoas. Exatamente. Se não tiver pessoa no centro, não adianta. Falar de NFT. Exato. Cadê NFT agora? Metaverso. Cadê metaverso agora? Agora é IA. Exato. Beleza. Vou fazer uma padaria e vou colocar IA. Cara, o que adianta? A padaria quer dizer o quê? É melhor experiência, melhor pãozinho, sabe? É isso. Exatamente. Não adianta querer botar a tecnologia em tudo. Mas primeiro a gente tem que ter foco nas pessoas. Buscar a construção de valor, né? Um valor que gere uma transformação. E lembrando também que a inovação não necessariamente vai envolver grandes rupturas, né? A inovação, ela pode ser extremamente incremental, então trazer maior produtividade, economia
necessariamente criando mercado de valor. Isso. Gabriel, explica pra gente, então, pra quem tá ouvindo em casa, o que é uma incubadora? Legal. Incubadora é um ambiente, e aí fazer analogia, incubadora de ovos, incubadora de neném. Então é o espaço, um ambiente onde o empreendedor, ou quem quer ser empreendedor, quer desenvolver a ideia. Mas vamos pensar que é um espaço protegido, onde vai errar, só que vai ter aprendizado rápido, né? Uma frase que eu li recentemente e me marcou é: não existem erros, existem sempre resultados. Então toda ação ela vai gerar um resultado. E esse resultado pode ser um aprendizado. Então a incubadora serve para isso. E aí existem diversos tipos de incubadoras, né? Tem incubadora que é de negócios sociais, terceiro setor, projetos agroindustriais. E a Tec Vitória é uma incubadora de base tecnológica. Mas basicamente a incubadora ela trabalha com uma equipe para facilitar ao empreendedor ou a equipe do empreendedor a tirar a ideia da cabeça e pro papel. Do papel virar um produto, do produto virar nota fiscal. Perfeito. Para fazer esse caminho. E aí atua como uma equipe de suporte. Além disso, a incubadora também tem outras facilidades, que é relacionamento com outros projetos também, acesso a outros espaços, outros ambientes que às vezes não é comum, porque o incubado, ou a pessoa que está ali na incubação, geralmente está desenvolvendo o projeto no contraturno dela. Perfeito. Ou ela trabalha, ou ela estuda. Então, a incubadora, pelo menos a nossa, ela tem que ser objetiva, pragmática, de qualidade, mas com muita empatia. Perfeito. Porque da mesma forma que a gente entende que aquilo ali é um sonho da pessoa, ele também tem que falar bem assim, ó, esse sonho ele tem que ser mais factível. Então, vem pra terra aqui, Perfeito. vamos pisar, mas vamos pisar juntos. Então, é um combinado. Então, a incubadora tem esse papel. Maravilha. De ajudar a isso virar um produto, esse produto virar uma empresa. Maravilha. Ou não virar isso. Mas, se eu fosse falar um papel principal dela, é formar e capacitar. Maravilha. Porque ali ela vai ter conteúdo, vai ter interação, vai ter um outro tipo de atividade, diferente de uma consultoria, que é um projeto mais maduro, que precisa daquilo ali. E também ela não vai ficar gastando tempo nem dinheiro. Porque vai chegar, ó, vai dar certo ou não vai. Então, acesso a outras experiências, um histórico, relacionamento com outros projetos incubados, isso ajuda bastante Perfeito. a ganhar tempo, encurtar essa distância e, principalmente, diminuir a incerteza. Se eu falar de inovação, aí já tô falando de diminuir a incerteza de um projeto de inovação. Perfeito. Porque vai chegar lá e falar, ó, será que isso não existe? E aí a equipe da incubadora acaba atuando como uma equipe suporte para esse projeto. Maravilha. Entendeu? Então Perfeito. todo mundo dá as mãos ali, só que combinado. É que nem irmão. Vai brigando ali dentro de casa, mas lá fora não pode falar um mal do outro. Perfeito. Não, você vai falar mal do meu irmão? Não tem isso. Posto que é uma incubadora, então fala pra gente o que é a Tec Vitória, que já Show. quase 30 anos, né, foi extremamente pioneira no ecossistema de inovação capixaba e arrisco dizer que nacionalmente, né, como incubadora de base tecnológica que é sediada em Vitória. Então fala um pouquinho pra gente sobre a Tec Vitória. Tá. A Tec Vitória é a primeira incubadora do Espírito Santo. Foi criada lá em 1995, dia 13 de dezembro. Então, no final do ano, ela fazia 30 anos. E um dos primeiros ambientes de inovação do Brasil. Porque não é comum, e aí eu entendo perfeitamente, vou criar uma incubadora. Né? E aí ela foi criada por governo do estado, prefeitura, fundada, né, por governo do estado, prefeitura, Sebrae, Bandes, Findes e El. Né? Eles foram que criaram os CPFs juntaram com os CNPJs e criaram esse ambiente. E por quê? Porque estava já uma discussão de visão a médio e longo prazo de o que nós queremos para o estado. Perfeito. Então ali era um primeiro ambiente, inclusive é chamado de incubadora âncora, porque incubou outras incubadoras. Incubou, por exemplo, a incubadora do Instituto Federal. Para ajudar eles a desenvolverem, né? E hoje, enfim, o mundo dá volta, né? A gente está ajudando outros ambientes a também ter esse processo de desenvolvimento de projetos incubados e projetos de inovação. Então, ela foi o primeiro ambiente. Só que durante alguns anos, ela foi passando transformações do modelo de negócio, porque nós somos também outro diferencial. Nós somos uma associação sem fins lucrativos. Então, a gente é uma incubadora fora de uma instituição de ensino. Geralmente, a instituição de ensino, ela tem um guarda-chuva que tem a incubadora ali, para entregar aquilo. Nós não, estamos fora. Então, a nossa visão como incubadora a gente gosta de aliar a validação mercadológica com a validação tecnológica. E qual a nossa vantagem?
De lá saíram diversas startups. A mais famosa delas é o PicPay, né? O único unicórnio capixaba. Mas tem a Motora, tem a Dersalis, tem a Persora, tem a Etauri. A Mito, né? Tem a Mito Games. Enfim, tem N aí, tem a Cep Design, tem a Destiny, já saíram de lá. E o que é interessante nisso é que esse histórico de 30 anos, ele acaba tendo justamente essa galera que passou por lá. Então foram mais de 1000 projetos ao longo desses quase 30 anos. Então a Tech Vitória tem esse papel, e é justamente fomentar e capacitar um empreendedorismo inovador. Então, da mesma forma que passaram quase 5.000 pessoas por lá, que hoje estão no ecossistema de inovação, esse é o nosso melhor número, digamos assim. Porque as pessoas passaram por lá, eu passei por lá em 2014, eu fui lá numa palestra, não sabia que é a Tech Vitória. Hoje o diretor executivo, que é o Rafael Lima, entrou lá como office boy em 2011, e depois de 10 anos assumiu como diretor executivo da Tech Vitória, e muita gente passou por lá. Então a Tech Vitória acabou tendo esse papel, né? Acaba tendo esse papel. E qual é uma outra diferencial nosso? Como a gente é uma associação sem fins lucrativos, com o propósito de fomentar o empreendedorismo inovador, a gente fala com todo mundo. De instituição de ensino até mercado, hub, fundo de investimento, até gente de Pernambuco, no Sul, Instituto Caldeira, Tecnopuc, Porto Digital, instituição fora do país. Então a gente tem essa mobilidade de falar com todo mundo. Perfeito. Então é uma incubadora que ela tem uma questão de relacionamento e com vários outros atores, e também ajuda a fazer essa liga entre projetos incubados. O PicPay que surgiu lá, ele não era um projeto inicialmente com o PicPay. Como a gente gosta de chamar eles são o pai do Pix, né? Eles eram 2 projetos separados. Era um empreendedor e outro empreendedor. E lá, por meio da metodologia da Tech Vitória, por meio do ambiente, do relacionamento, se juntaram. E depois de vários CNPJs, surgiu o PicPay. E é muito comum, Rubens, acontecer isso. Eu tô com um projeto bom e o meu perfil é mais ou menos. O outro é perfil bom e o projeto é mais ou menos. Se juntam. E a gente fomenta, a gente é meio que santo casamenteiro ali. A gente fomenta. Cara, se junta, porque vocês têm essa liga. Hoje a gente tem quase 30 projetos incubados, temos 27 projetos incubados. Nós temos 3 de fora do Espírito Santo. E justamente nessa liga. Vamos juntar, vamos fazer coisas em conjunto. E às vezes um projeto tem muita sinergia com o outro e juntar. Então assim, esse é um pouquinho do papel da Tech Vitória. E uma pessoa que está em casa, que tem uma ideia, que utiliza a tecnologia para resolução de algum problema e que estuda a possibilidade de fazer parte da Tech Vitória. Legal. Né, de ser incubado na Tech Vitória. Como que ela procede? Existem 3 formas de entrar na Tech, né? A forma mais comum é um edital. A gente tem um edital de fluxo contínuo. Tô tomando banho, tenho uma ideia. Pode nos submeter lá, não tem problema nenhum. E também nós temos as trilhas de formação, né? Uma trilha gravada para ajudar o empreendedor a escrever o projeto, porque muitas vezes está na cabeça dele, funciona. Minha mãe falou que é linda a ideia. Meu pai falou que é linda. Aí você começa a fazer pergunta, apertar e fala, ixi, não tá tão bom assim. Então a gente tem essa orientação e também a gente tem a trilha de inovação para justamente capacitar com mentorias. Então, a gente tem 3 formas para justamente ajudar a fomentar e capacitar e ter um projeto de incubação. O edital, fluxo contínuo, e a gente tem bancas periódicas para liberou vaga na incubação, a galera se graduou, que a gente fala, passou pela incubação e hoje está faturando, beleza. Aí abrimos uma vaga para incubação. Então, esse é o caminho, tá? A gente é uma incubadora muito de porta aberta, então chegou lá, a gente, de todo mundo, a gente tira dúvidas. Em 2024, eu fiz mais de 500 horas de reunião, encontro, treinamento, mentoria, com todo mundo que chegava. Legal. Porque a gente também entende, beleza, a pessoa não pode sair dali sem orientação. Chegou ali, às vezes é o Sebrae, que é o melhor caminho. Às vezes é o Senai, é o Sesc, é outro hub, ou outra incubadora. Então a gente não tem muito essa questão de, é só com a gente. Só que a gente sempre gosta de orientar e falar, tem um caminho aqui para desenvolver. Premissa, ter uma base tecnológica, né? Porque a gente não quer dizer que o cara precisa ter um modelo de negócio redondinho, até porque modelo de negócio vem da tecnologia. Perfeito. Mas a pergunta é, consigo uma escalabilidade? Tem um modelo de negócio? E outra coisa. Qualquer estágio de maturidade. Então chegou na ideação, a pessoa pode. Contanto que faça trilha. Ou assim, ele de alguma forma fez uma validação. Que eu tenho que descobrir, meu projeto, ele resolve necessidades, dores, tem uma solução que ele resolve? Porque senão vai ficar um projeto que eu acho legal, que eu acho bonito, e vai acontecer uma coisa que aconteceu já, a gente viu acontecer. O empreendedor gastou R$180 mil, fez um aplicativo e ninguém baixou. Só que
o recurso que ele investiu, ele fez para ele. Ele não fez para resolver algum problema. E aí, justamente, a gente quer minimizar isso. Fala, cara, peraí, vamos pesquisar a fundo, vamos investigar a fundo. Tem esse problema? Tem essa necessidade? Tem usuário? Tem um cliente? Ah, não, vou criar o cliente. Cara, aí é uma jornada mais longa, Sim. é mais árdua. Então, é esses questionamentos que a pessoa tem. Pra quê? Pra conseguir montar um projeto. Se ela tem esse projeto, assim, mais redondinho, as chances de entrar na incubação aumentam. Se não tiver, não tem problema. Que a gente orienta, tem conteúdo pra ajudar nisso. Maravilha, maravilha. E eu acho que o mais interessante é que, assim, a Tec Vitória foi uma pioneira num movimento de ecossistema em rede e que, além dessas conexões, ela vai gerando um processo de externalidade de rede, né? Então, você vê que outros atores começam a se entusiasmar com o processo de inovação e que permite que o Espírito Santo hoje tenha até relativo protagonismo, né? Então, eu estou com alguns dados aqui que mostram que o Espírito Santo, no ranking de competitividade dos estados da CLP, ele ficou em 6º lugar, tem, segundo o levantamento da EDP, 134 startups ativas, que tem o FindesLab como o top 3 ecossistemas de inovação do Brasil, 1%, primeiro do Brasil em porcentagem de investimentos em ciência e tecnologia, conforme a Confap. Vitória tem o 10º melhor hub emergente de tecnologia da América Latina em número de novas startups financiadas por Venture Capital. E tem no Fundo Soberano do Espírito Santo o 3º melhor fundo soberano do mundo, né, com 2,1 bilhões de reais captados até o momento para investimento em inovação e sustentabilidade. Então, assim, é muito legal a gente ver esse tipo de dado e sendo um dado que foi iniciado, um movimento que foi iniciado há cerca de 30 anos por diversos atores, né, que você exemplificou. E aí, Gabriel, eu queria entender quem que são os mantenedores da Tec Vitória. São sócios fundadores, que eu falei, Governo do Estado, Prefeitura, Bandes, Findes, IEL, Sebrae. Eles são sócios fundadores e a gente tem uma contrapartida, né? E só que a gente faz projetos para empresas, para outros ambientes de inovação, a gente faz outros serviços também. E dentro desses dados eu queria trazer só algumas coisas que eu acho muito interessante. Todo mundo, quando começa, fala bem assim, tem uma ideia. Qual o problema de você tirar essa ideia da cabeça? Dinheiro. Aí eu ouço um monte dessa informação e falo bem assim, os pessoas não têm dinheiro? Então, eu provoco do tipo, peraí, dinheiro tem, o que falta é projeto bom? Então, sou avaliador de alguns programas e, realmente, tem projeto lá que são 3 tipos de projetos que aparecem, né? Um feito pelo ChatGPT, que você vê totalmente abstrato, cheio de lero-lero. O outro... O projeto vem até no final com aquelas... Se quiser outra sugestão. Só nem apaga isso, né? Mas aquilo ali... Beleza, então o primeiro perfil, ChatGPT. O segundo perfil é só uma linha, não tem nenhum tipo de aprofundamento. A pessoa, tive uma ideia, escrevi lá, tá bom. E o terceiro projeto, que provavelmente vão ser os da maioria da Tec Vitória, que tem ali custo, cronograma, equipe, risco, premissa, objetivo, requisito. Toda essa estrutura está na primeira etapa da incubação e está em toda a trilha de inovação, que é antes da incubação. Depois que fala da formação de projetos. E esses números, assim, exemplificam outra coisa também. O Espírito Santo tem um potencial enorme para ciência, tecnologia e inovação. Por isso que começa a atrair projetos, startups de outros estados. Perfeito. E aí tem que ligar uma luzinha amarela para a galera aqui do estado. A ambiência de negócios e a competitividade vão aumentar. Como é que eu melhoro meus projetos? Indo para uma incubadora, me relacionando com uma aceleradora, participando de editais. Não adianta falar assim, agora é dinheiro fácil. Acabou. Não é isso mais. A FAPES tem o maior investimento per capita, como você falou, per capita em projetos de ciência, tecnologia e inovação. Então o estado está investindo em ciência, tecnologia e inovação. Nós temos projetos incubados lá que estão participando, agora foi graduado, né? Mas está participando do CIDS e do Sementes. São 2 projetos, 2 programas do governo do estado para investir. Enfim, a gente tem um monte de projetos incubados participando de outros projetos. Então o problema não é dinheiro. Essa é a questão. Só que a competitividade vai cada vez mais aumentar. Sim. E tem outro ponto. As instituições de ensino, elas têm que abrir os olhos, porque lá nós temos intraempreendedores e empreendedores. Como é que nós podemos ajudá-los e ajudá-las a tirar esse projeto, que às vezes é um projeto de TCC, é um projeto integrador, e isso virar uma empresa de base tecnológica,
que o Espírito Santo precisa. Perfeito. Vitória precisa. Perfeito. Eu acho que não só Vitória e o Espírito Santo precisam, mas o Brasil precisa, né? Então a gente tem visto uma escalada internacional de revisão de políticas comerciais, Sim. onde vai ficar cada vez mais complexo a importação de tecnologia, importação de inovação, né? E é aquela questão que a gente fala há muito tempo, né? Já chegou o momento de o Brasil deixar de ser um mero exportador de commodity. Uma vez que existe, de uma certa forma, um complexo de vira-latas no Brasil que não nos permite perceber o potencial de criação que a gente tem. Então, eu vou usar novamente, até aproveitando as polêmicas relacionadas ao PIX, né, a taxação do PIX pelo governo americano, como o PIX sendo um meio de pagamento mais eficiente do que as carteiras digitais que os Estados Unidos utilizam. Então, assim, existe uma questão política por trás disso e que, como você comentou no início, são soluções desenvolvidas para atender uma necessidade local, né? Sim. Então, por exemplo, os Estados Unidos utiliza cheque até hoje. E o Brasil, dado até uma condição social de fraude, ele se especializou absurdamente e tem talvez um dos métodos de pagamentos mais modernos do mundo. Só que a gente às vezes não percebe essas questões, né? Então a inovação ela já deixou de ser uma necessidade básica, ela já deixou de ser algo extraordinário para ser uma necessidade básica, né? Sim. E novamente o papel que vocês têm desenvolvido, né, na Tec Vitória, não na Tec Vitória, mas nos seus projetos dentro do MOA, ele tem contribuído muito para isso, né? Você falou e a gente, esse complexo vira-lata, né? Nós temos as melhores fintechs do mundo, tem sistemas bancários e outras coisas em outros países muito mais arcaicas. Nós temos um complexo industrial da saúde que ainda precisa melhorar, mas temos uma melhor e maior sistema de saúde pública do mundo. Então, só pelos dois aí, é saúde e dinheiro. Só pelos dois aí dá para resolver um monte de problema. Questão logística é uma outra questão, enfim. Tudo isso aí tem que inovar com modelos de negócios diferentes. E aí tem uma questão de desenvolvimento de emprego e renda também, Lucas, que eu tenho que gerar outras empresas que têm 4, 5 mil funcionários, como o PicPay. Eu tenho que ter isso. Em Vitória, tem que ter isso no Espírito Santo, tem que ter isso em outros estados do Brasil. O ecossistema do norte, do Amazonas, enfim, do Pará, essa galera de Manaus ali, é um ecossistema também pujante. Então tem muita coisa acontecendo lá. Então sair dos grandes centros e também está acontecendo. Nossa vantagem como Espírito Santo, a gente está pertinho e a 1.000 quilômetros, entre aspas, de qualquer capital grande. Então a gente está logicamente ali pronto. Tem um conhecido meu que falou bem assim, Gabriel, todo dia chega de manhã, às 8 da manhã, um jatinho vindo lá de um condomínio lá de São Paulo. Passa o dia todo aqui trabalhando e o cara volta de jato lá em São Paulo. Então, assim, ele fica acompanhando esse negócio de aviões, né? Então, tem muita gente que vem aqui no Espírito Santo, faz negócio e a ambiência de negócio tá melhorando. E outra coisa também, todo esse investimento que o Brasil e o Espírito Santo tá fazendo vai começar a atrair mais gente. Vai começar a atrair mais gente. A gente também tem que estar preparado para ter essa receptividade. E eu acho que a gente tem uma questão que envolve qualidade de vida, né? Que muitas vezes dos grandes centros a gente sabe que tem uma questão mais complexa. Então, é aquela questão, né? Eu trabalho para uma startup aí que tem uma empresa de tecnologia, né, de base tecnológica, que tem bastante destaque, e a gente falava exatamente disso, da necessidade de atrair talentos, muitas vezes de fora do Espírito Santo, e quem que não quer estar dentro de um ambiente igual a Vitória, né? Próxima, ou Vila Velha, ou Cariacica, ou Serra, que é um ambiente muito próximo de qualidade de vida boa, e que pode trabalhar com tecnologia de ponta. Isso aí. Né? Isso aí. Tem isso, e tem a questão de também segurar. Tem muita gente que sai do Espírito Santo e vai para Rio São Paulo porque fala, cara, aqui não tem oportunidade. Então, é uma relação de equilíbrio, né? Tem que ter as empresas mais arrojadas, também querendo investir no futuro delas, porque elas têm que criar o próprio concorrente, e se elas não fizerem isso, elas estão fadadas ao concorrente ser criado fora delas, então tem que ter um motor 2 ali delas, e também elas investirem em gente, em capital intelectual. Você falou uma outra coisa que me lembrou, depois dá uma olhada em crédito de filme, no final, e ver quantos nomes tem parecidos ou nomes brasileiros. E às vezes grandes empresas, e aí é Facebook, enfim, mas Facebook sempre tem, Netflix e tal, brasileiro no meio. Sim, claro. Sempre tem ali, cara. Claro. Porque assim, a gente é proativamente criativo.
A gente é criativo, todo mundo é criativo. Todo mundo é criativo, sabe desenhar. Só que a gente é moldado a falar bem assim, vai ser assim, vai ser desse jeito, sabe? Então, o trabalho é o quê? Tem muito trabalho de democratizar e dar acesso às ferramentas, conceitos e técnicas de inovação. Se eu não dou acesso a isso, fica restringindo, né? E aí tem até um outro projeto lá na Tec Vitória, chamado Ecolagem do Bem, que é para levar inovação para os bairros do Território do Bem. Legal. São bairros com alta vulnerabilidade social. E como é que a gente vai fazer isso, né? É fazer oficinas, mas primeiro, eu não vou chegar lá e falar o que tem que fazer. As lideranças comunitárias, elas vão fazer junto com a gente, e a gente vai estar de suplente, só observador, para levantar as oportunidades e desafios do território. E a partir disso, a gente vai lá, em conjunto, fazer oficinas para quê? Maravilha. Ó, vamos resolver o problema, vamos pensar diferente, e para oferecer para esse jovem, ou para esse jovem adulto, outras oportunidades e outros conteúdos que geralmente não têm acesso, ficam restritos a ambientes que são de outra classe social, entendeu? Que eles não têm acesso. E novamente, né? A ausência de pessoas com essa característica justamente impossibilita a percepção de um contexto de necessidade. Isso aí. Né, dessa realidade de vulnerabilidade social. Então, novamente, a diversidade ela tem importância dentro desse contexto. Então, ter pessoas de diferentes espectros, né? Pessoa com diversidade de gênero, diversidade social, diversidade étnica, de faixa etária. Isso. Então, tudo isso vai trazer novamente a inovação. Isso aí. Tem que fazer uma salada mista. Perfeito. Dessa salada mista ali vai ser alguma coisa. Lógico, tendo metodologia e conseguindo direcionar. Mas a gente tem que juntar pessoas diferentes também. Se eu falar de mobilidade urbana, não adianta eu, que consigo movimentar bem, ficar no computador, no ar-condicionado, falar de mobilidade urbana. Se não pegar um ônibus, se não acompanhar um cadeirante, se não acompanhar um deficiente visual, se não acompanhar uma pessoa com deficiência, com dificuldade de locomoção, se eu não ver como é que é a calçada. Aí como é que... Não, vai ter que ser desse jeito. Tá, de onde você tirou essa informação? E se eu consigo isso, às vezes eu crio até um engajamento pro meu cliente, pro meu usuário, porque eu estou ouvindo. Então, se eu estou ouvindo, ele vai ficar curioso. E aí a gente fala com todo mundo. Galera, faz pesquisa, sabe por quê? Você faz a pesquisa, a pessoa fala, mas pra que é isso? Não fala ainda pra que é. Depois que estiver pronto, você fala bem assim, lembra que eu conversei com você? Olha só o que eu fiz. Com a sua ajuda. Olha, dá uma olhadinha, vê se tá funcionando. Eu crio engajamento. Perfeito. E aí, assim, Data Vênia, eu ganho uma consultoria gratuita. Porque o meu usuário, o meu cliente tá falando o que eu posso melhorar. Então, sabe, é ter tempo. Investir e ter uma escuta empática. E se comunicar, né? Eu acho que, se eu também pudesse falar uma outra coisa, eu acho que a gente teve isso, né? A galera da comunicação, de humanas, ela tem muito mais perfil e potencial de vir para inovação do que das áreas exatas. Porque a gente lida com gente toda hora. Sim. Então, não existe inovação sem comunicação. Existe comunicação sem inovação. Mas o outro não existe. Então, se começarem a perceber isso, se comunicar é a base disso, eu acho que já é um grande avanço. E aí, não só ser jornalista ou publicitário ou audiovisual. Se eu sou uma diretoria, ou se eu sou alguém que vai fazer alguma coisa de inovação, com o que eu tenho que falar? Com as pessoas que estão na recepção. Perfeito. As pessoas que estão no serviço geral, porque elas conhecem. Sim. A hora do cafezinho, elas conhecem cada pessoa. Assim como eu vi pessoas de sociologia em inovação. Isso, né? Antropologia. Então, existe um caminho ali, né? A própria IDEAL, né? Se pegar ali, eles têm uma equipe multidisciplinar, né? Então, fala de engenheiro, antropólogo, sociólogo, biólogo. E novamente a questão que a gente falava, que a inovação, ela não tem a necessária associação à tecnologia. Isso. Né? Então, obviamente, dada a disponibilidade de ferramentas digitais, a gente vê, sim, muita inovação ligada à tecnologia, mas não exclusivamente. Né? Então, eu acho que envolve muito isso. E, novamente, eu vejo muitas empresas voltadas à inovação, que ela pega um especialista de uma determinada área e traz para que ele, junto da equipe tecnológica, possa desenvolver uma solução. Isso aí. Né? E que talvez, novamente, seja o ambiente da Tec Vitória e de quaisquer incubadoras ou o ecossistema de inovação de uma forma completa, ele seja extremamente fomentador a isso, né?
de fazer as trocas, networking, compartilhamento desse tipo de soluções. Isso. Né? Tem a questão, porque tem a questão cultural, Rubens. E aí tem a questão do sempre foi assim. Uhum. E sempre existe um concorrente para o seu produto, que é papel e caneta. Isso aí. Ah, fazer um sistema de não sei o que, aí o PDV, aí o concorrente, qual que é? Não tem concorrente. Tem, papel e caneta. E sempre foi assim. Eu te falo, Gabriel, que assim, já aconteceram casos onde já aconteceram muitos casos, na verdade. Uma vez um cliente falou para mim assim, eu tenho um negócio que era um negócio de tecnologia que a gente não tem concorrência no Brasil. Eu fiz uma breve pesquisa, eu encontrei 7 concorrentes no Brasil. Eu adoro quando fala que não tem concorrente. Não tem concorrente, entendeu? Então, na verdade, um outro elemento que eu sempre digo é que é a paixão cega. Então, da mesma forma como uma pessoa num relacionamento amoroso, ele fica apaixonado e cego, dentro de empresa, né, no contexto empresarial também acontece a mesma coisa. Então, quando está apaixonado por aquela ideia, ele não se permite perceber que sim, tem concorrência, ou que sim, a ideia precisa de aprimoramento. Né? Então, acredito que o pessoal da Tec Vitória, assim como eu também tenho esse desafio, é muitas vezes fazer uma provocação ao cliente e isso ser desconfortável para ele. Sim. Mas é o nosso papel. É o papel que eu tento assumir muitas vezes, até em preservação ao recurso do cliente. Você exemplificou um cliente que gastou R$180 mil no desenvolvimento de uma solução que não era aplicável ao mercado. Então, assim, a ausência de um suporte faz com que o cliente não tenha sequer passado por uma fase de prototipagem antes de ter esse alto investimento. Né? Mas aí, complementando, eu queria agora entender um pouquinho melhor sobre o MOA. O MOA, ele significa caminho em Tupi-Guarani e é uma iniciativa de justamente dar acesso. A gente viu que tinha muita coisa rolando no Rio e São Paulo. Então, peraí, vamos montar aqui um grupo, e aí se consolidou-se como uma empresa, né, o MOA, para ser uma facilitadora em gestão de projetos de inovação. Né? Então, ela foi criada, inclusive, em 2020, tipo, pré-pandemia. Então, a gente fez vários pilotos em pandemia. Inclusive com a gente. Inclusive com vocês, verdade. 2020, durante a pandemia. Então, aquela oficina Bora Resolver só existe no MOA, né? E você viu assim, a gente não usa workshop, é oficina. Inclusive, inovação tem um monte de palavra em inglês. E a gente gosta de ser bem antropofágico. A gente fala português, vamos falar português. Canvas quer dizer tela, ponto. A única palavra que a gente fala em inglês, porque tá mais comum, é startup. Mas o restante tem que falar português. Bom, a gente tem esse objetivo lá no MOA, que é justamente se juntar a projetos ou a startups para ajudar a escalar. Então a gente tem gente que é da área de startups de finanças, tem gente que é da área acadêmica, tem gente que é da área de desenvolvimento de produtos digitais, juntos do MOA, para o quê? Entrei em um projeto que é numa startup e a gente não atuar como consultor, a gente se juntar com possíveis sócios e para alavancar. Por quê? No início, tá todo mundo no início. Então não adianta ele ir, cara, eu quero contratar uma consultoria em compliance e governança. A gente tem um especialista associado no MOA para ajudar nisso. E a gente atua no risco. Vamos juntos. Legal. Porque se der certo, beleza. Se não der, beleza. Então a gente entende que é construção em conjunto e todo mundo se engaja. E também tem uma coisa muito de sinergia, porque como tá todo mundo ali junto, então tá todo mundo ali pensando que como é que a gente consegue ir de uma etapa para outra juntos. A gente é o chamado, vou falar em inglês infelizmente, mas o smart money, que é o capital intelectual. A gente não tem dinheiro, não vai entrar com dinheiro. A gente quer o quê? Entrar com capital intelectual, porque a gente entende que o legado que a gente vai deixar é muito maior do que entrar com grana. Com certeza. E sair com grana. Sim. Cresceu, vou sair com grana. Né? Nada contra, eu acho que é importante, cada um pode ajudar de uma forma. A gente quer ajudar o quê? Claro. Pensando juntos, porque a gente gosta de meter a mão na massa. Sim. Então, esse meter a mão na massa vamos pensar junto. Claro. Então, a gente gosta muito dessa questão colaborativa. Eu digo até pela vivência que vocês têm de conexão, eu acredito que o trabalho que o MOA oferece, ele é muito catalisador de acesso, né? Isso aí. Então, por exemplo, entender os meandros da inovação e do ecossistema facilita justamente o processo de alavancagem. Então, uma empresa nessas condições que passa pelo MOA, provavelmente ela é muito mais acelerada do que de forma sozinha, né? Porque é uma coisa diferente de uma consultoria que tem um papel ali e vai até um certo ponto. Aí eu posso ter um acompanhamento ali, enfim, diferente. Mas o meter a mão na massa, às vezes não tem como, por conta da escalabilidade. A gente já entende que
A gente é esse combustível, essa aditivo a mais para ser o catalisador, como você falou, para ajudar a alavancar. Perfeito. Que inclusive é uma das principais queixas da consultoria, né? Ao modelo de consultoria. Sim. Que é justamente o momento, poxa, não, eu entendi, mas no momento que eu preciso, o consultor vai embora, né? É que aí também, aí a gente começa a entrar em outras coisas que não são somente técnicas, que é cultura, Exato. que é perfil, porque é um aprendizado contínuo ali. E aí tem gente que às vezes está sozinha, tá como equipe, e precisa de uma outra ponta. Então tem que balancear. Exato. Eu tenho o empresário e tenho o artista. O artista tá ali para criar, o empresário tá para agenciar. Então, fazer esse encontro assim acaba o nosso papel. Então, é um caminho. Perfeito. Além da gente fazer curso, capacitação, mas esse assim é o nosso foco. Isso é extremamente importante. Porque existem dados, né? Eu não sei exatamente o número, mas da alta taxa de mortalidade conforme o crescimento da empresa. Sim. E isso muitas vezes acontece, inclusive no setor de inovação, porque imagina uma empresa que atinge graus mais altos de maturidade e cuja equipe salta do equipe ou de 2, 3 pessoas para 40, 50 pessoas. Então, naturalmente, além do core business da empresa, ela precisa ter uma competência relacionada a questões gerenciais que precisa ser muito trabalhado e numa velocidade extremamente alta. Isso. Para impedir que o próprio crescimento da empresa leve ela ao seu declínio. Né? E tem uma questão também, Rubens, da cultura de quantidade. Às vezes é melhor você ter 3, 4 pessoas mais sênior do que ter 10, 20 júnior. Exato. Porque o sênior ali vai saber o caminho das pedras, já tem uma experiência, sabe? Que vai ajudar ali, vai direcionar. Então, eu tô pensando, tem recurso, tô precisando disso, aquilo. O sênior já passou por algumas coisas, já passou por algumas experiências. Então ele tem que ter a jovialidade, criatividade e energia de uma galera de gente mais nova, mas também tem que aproveitar essa experiência que ele tem. Não quer dizer que são mundos que estão muito distantes. Perfeito. Aí, de novo, tô misturando as coisas, mas nessa mistura com foco. Foco é o quê? Sair do ponto A pro ponto B. E, de novo, no risco. Vamos se juntar aqui, teve sinergia, nos demos bem, nós não somos amigos, é negócios. Perfeito. Porém, a gente entende que existe um propósito. E é nesse propósito que o Moa vai trabalhando. Maravilha. Entendeu? Perfeito. E aí eu queria fazer uma outra pergunta agora, que é o seguinte, uma pessoa que já está dentro do contexto corporativo e que quer se especializar em inovação tecnológica, que quer se especializar. Existe o MBA Isso aí. de inovação tecnológica. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele. É o primeiro MBA onde vai falar de inovação na prática. Como assim? A gente vai falar de 2 pontos principalmente, né? 3, na verdade. Inovação, mas vai falar de liderança e empreendedorismo. Então, não é um MBA para startupeiro. Porque a gente vai ali, o objetivo é o quê? Formar gestores de inovação. Então, se as empresas, e acompanhando justamente esses números que você começou a falar do Espírito Santo, as empresas estão cada vez mais querendo investir em inovação e tecnologia. E onde elas vão ter essas pessoas? Aí, importa gente de outros estados, tenta achar na gringa, ou tem o impeditivo de contratar a consultoria Deloitte, Ernst Young, muito caras. A gente tem gente muito boa no estado, com um perfil excelente, com muito conteúdo, muita experiência. O que a gente quer com o MBA? Demonstrar que essas são estratégias, essas são alguns planejamentos, alguns roteiros para, na prática, desenvolver a gestão da inovação. Perfeito. Então a gente vai falar desde inovação e empreendedorismo até internacionalização da parte de inovação. Em 1 ano. E a ideia é o quê? Tudo ser prático. E por que um MBA na prática? Porque todos os alunos desse MBA, eles vão acompanhar um projeto que vai se tornar uma startup. Por quê? Eles vão dar o olhar de gestores de inovação. Porque toda startup é um projeto de inovação. Então eles vão conseguir acompanhar, mentorar, fazer um plano de ação e facilitar esse projeto e ser desenvolvido. Porque se eu estiver dentro de uma empresa ou dentro de um ambiente de inovação, eu vou ser um gestor de inovação dentro de uma empresa, eu vou ter que fomentar a cultura, que a gente vai falar lá, eu vou ter que fomentar a liderança, eu vou ter que fomentar novas tecnologias, tudo isso. E aí o MBA vão ter professores muito experientes, que sabem na prática como isso é feito. Então, a gente brinca lá, é 20% conceito e 80% prática. Perfeito. Por que ajudar isso? Para a gente conseguir elevar a régua da galera que fala de inovação aqui no estado e ajudar a se conectarem. Como eu disse, tem muita gente boa, a maioria dos professores, eles são da área, tem gente de fora do país, de fora do estado, que também vai contribuir, porque é híbrido, justamente por isso. Para eu chegar lá e falar, espera aí, estudo de caso, planejamento, fazer alguma coisa na prática
para eu conseguir introduzir nesse ambiente de inovação. Maravilha. Esse aqui eu vou até olhar para a câmera, então, Gabriel, para falar novamente, que é o MBA, deixa eu pegar o nome exatamente, é o MBA em Liderança, Inovação Estratégica e Empreendedorismo Tecnológico da Unisalles, que é coordenado pelo Gabriel. Então, é um MBA extremamente prático, no qual os alunos vão poder aplicar, né, dentro da Tec Vitória, um projeto, e que tem como objetivo a formação de novos gestores em inovação, que, como nós falamos ao longo do podcast, é uma atividade do futuro, né? Isso. Então, é uma nova profissão que a gente precisa e que é extremamente emergente. Então, pessoal, procurem aí, a gente vai deixar o link aqui embaixo, tá? Para quem tiver interesse, que as turmas devem começar em breve, segundo semestre, né? Isso aí, segundo semestre. O segundo semestre está previsto aí iniciar essas turmas, né? E justamente isso, Rubens, a ideia é fazer essa troca, ter essa parte prática, porque você falou uma coisa muito, muito importante mesmo, é a profissão do futuro, porque eu tenho que ter um repertório grande para atender. E toda empresa vai ter que ter alguma área de inovação. E inovação não é puff, não é parede colorida, não é gente tatuada, máquina de chopp. Inovação são pessoas. Então, se eu não tiver pessoas lá ajudando a desenvolver a cultura de inovação e montando meu outro concorrente, as empresas elas vão passar e vão morrer. Inovação é sustentabilidade, né? Sustentabilidade empresarial. Isso aí. Então, trabalhar com a inovação, na verdade, é manter a existência da sua empresa, manter a liderança dela a longo prazo. Isso, né? Aí. E também criar outras empresas dentro da empresa. Exato. Perfeito. Sabe? Então, a quantidade de coisas que pode fazer, e não é só inovação disruptiva, né? Que nem você falou, inovação incremental. É fazer isso, assim, se eu consigo melhorar cada vez mais a forma de atender meu cliente, meu usuário, a fidelidade, ele se torna cliente para se tornar consumidor e indica. Que toda empresa quer, né? Quero gastar com marketing, que é só indicação. Mas beleza, então tem um caminho para isso, tem uma estratégia para isso, vamos utilizar. Perfeito. Entendeu? Gabriel, então queria te agradecer pela presença, foi excelente, você conseguiu trazer vários insights, né, sobre a inovação. Espero que o pessoal de casa, né, que está assistindo o podcast tenha gostado. E pessoal, deixar a dica para vocês, para seguir a Think Inovação nas redes sociais e seguir aqui no YouTube também, né, para receber avisos sobre os próximos vídeos. Até logo.